Olá, a paz do Senhor Jesus! Na leitura passada, nós vimos Zofar, um outro amigo de Jó. Ele responde às queixas de Jó. Ele acusa Jó de ser arrogante e presunçoso, alegando que ele não pode entender a sabedoria e o poder de Deus. Ele argumenta que Jó é um pecador que merece ser castigado e que Deus está apenas fazendo justiça. Zofar diz que Jó deve se arrepender e buscar a misericórdia de Deus, pois só assim ele pode aliviar a sua dor e encontrar a paz. Ele afirma que Deus é onisciente e onipotente e que Jó não tem como saber e nem compreender a mente de Deus e os seus propósitos. Vamos ver então o que Jó respondeu para ele. Capítulo 12. Vocês de fato sabem de tudo, não é? Mas, quando morrerem, a sabedoria morrerá com vocês. Pois bem, eu também sei algumas coisas, e vocês não são melhores do que eu. Qualquer um sabe aquilo que me disseram. Meus amigos, contudo, riem de mim, pois clamo a Deus e espero uma resposta. Sou justo e íntegro, e no entanto eles riem de mim. Quem está tranquilo zomba de quem sofre, dá um empurrão em quem tropeça. Os ladrões, porém, são deixados em paz, e os que provocam a Deus vivem em segurança, embora Deus os mantenha sob o seu poder. Pergunte aos animais, e eles lhes ensinarão. Pergunte às aves do céu, e elas lhe dirão. Fale com a terra, e ela os instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem, pois todos eles sabem que o meu sofrimento veio da mão do Senhor. Em suas mãos está a vida de todas as criaturas e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido prova as palavras que ouve, assim como a língua distingue os sabores. A sabedoria pertence aos idosos e o entendimento aos mais velhos. Em Deus, porém, estão a sabedoria e o poder. A Ele pertencem o conselho e o entendimento. Ninguém pode reconstruir o que Ele derruba. Ninguém pode libertar o que Ele aprisiona. Se Ele retém a chuva, a terra se transforma em deserto. Se Ele liberta as águas, há inundações em toda parte. Sim, a Ele pertencem a força e a sabedoria. Enganadores e enganados estão todos sob o seu poder. Ele destitui os conselheiros e os dispensa. Faz de tolos juízes sábios. Tira o manto dos reis e lhes amarra uma corda na cintura. Destitui os sacerdotes e os dispensa. Derruba os que estão no poder há muitos anos. Silencia o conselheiro de confiança e retira o entendimento dos anciãos. Derrama desonra sobre os príncipes e deixa os fortes desarmados. Ele revela mistérios ocultos nas trevas e ilumina a escuridão mais profunda. Exalta as nações e as destrói. Expande nações e as abandona. Despoja os reis de entendimento e os deixa vagar por um deserto sem caminhos. Andam tateando na escuridão sem luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Vi tudo isso com os próprios olhos, ouvi com os próprios ouvidos e agora entendo. O que vocês sabem, eu também sei. Não são melhores do que eu. Quero falar diretamente com o Todo-Poderoso. Quero defender a minha causa diante de Deus. Vocês me difamam com mentiras. São médicos incapazes de curar. Se ao menos se calassem, é a atitude mais sábia que poderiam tomar. Ouçam a minha defesa. Prestem atenção aos meus argumentos. Vocês querem defender Deus com mentiras?
Apresentam argumentos desonestos em nome dele? Distorcem seu testemunho em favor dele? Acaso são advogados de Deus? O que acontecerá quando ele decidir investigá-los? Conseguirão enganá-lo como enganam qualquer pessoa? Não, certamente ele os repreenderá se distorcerem às escondidas o seu testemunho em favor dele. Acaso a majestade dele não os aterrorizará? O terror dele não cairá sobre vocês? Suas frases feitas valem tanto quanto cinzas. Sua defesa é fraca, como um pote de barro. Calem-se e deixem-me em paz. Permitam-me falar e eu arcarei com as consequências. Sim, porei a minha vida em risco e direi o que penso de fato. Ainda que Deus me mate, Ele é a minha única esperança. Apresentarei a Ele a minha causa. Isto, porém, é o que me salvará. Não sou ímpio. Se o fosse, não poderia me colocar diante dele. Escutem bem o que eu vou dizer. Ouça-me com atenção. Preparei a minha defesa. Serei declarado inocente. Quem pode discutir comigo a esse respeito? E se provarem que eu estou errado, me calarei e morrerei. Amém? É um estilo de conversa bem diferente, né? São palavras sábias, são respostas sábias que a gente tem que pensar muito para ver o que significa. Mas depois nós continuamos. Amém?